Então vamos lá para uma terceira tentativa de gravar esse vídeo. Eu gravei 2 vídeos desses já e aconteceu o problema de o gravador aqui não gravar o mouse. Então agora eu já resolvi esse problema. Então eu vou pegar o outro vídeo, vou apagar ele e vou deixar só esse aqui. Beleza? Esse vídeo a gente vai falar sobre a uniformização da prumada dos pilares. Bom, o que acontece? Aqui a gente tem um projetinho que eu estou usando para gravar esses vídeos, de um sobradinho, uma casa embaixo, uma casa em cima. Aqui a escadinha. Então, um sobradinho normal, bem pequenininho, tranquilo, né? É um projetinho que quando a gente está começando costuma aparecer ultimamente, que tá essa questão do Minha Casa Minha Vida aí. Então isso aqui aparece muito para a gente fazer o cálculo estrutural desse tipo de projeto. Então vamos fazer uma análise aqui da ferragem do pilar, porque aqui no pilar, primeiro vamos só dar uma contextualização aqui. A gente tem nesse caso, né? Aqui a gente tem 3 lances. Primeiro lance 1, é essa parte do pilar que fica dentro da fundação. Esse plano marrom aqui é o nível do solo, né? Então, abaixo do nível do solo, a gente tem o lance 1, que é o do pilar aqui. O lance 2 está aqui entre a fundação e a primeira laje. E o lance 3 está entre a primeira laje e a segunda laje. Então, nesse caso, nós temos 3 lances do pilar. É importante a gente ter em mente, primeiro, questão de lance. Depois, a gente precisa ter em mente o seguinte, questão de topo e base do lance. Bom, nesse caso aqui, nós temos, por exemplo, o lance 2 aqui, que é um exemplo fácil de falar. A gente tem o topo como sendo a primeira laje e a base como sendo a fundação. Então, essa reação, esse carregamento que vem nessa viga aqui, nessa viga 8 e na viga 15, e descarrega no nosso P14, essas cargas aqui descarregam na base do lance 2. É fundamental, eu ia falar que é preciso, mas é fundamental que você tenha em mente isso. O que é topo, o que é base e o que é lance. Outra coisa, você tem que entender a questão de direcionamento de carga. Bom, seguinte, esse pilar, eu tenho carga, eu tenho a seção dele aqui, ó. Ele está com o B15, H30. Então, quando eu tenho essa viga chegando na horizontal aqui, ela chega na direção B, ó a direção aqui, onde é que acompanha, ó. Ela vem na horizontal e é o B que está na horizontal. Então, esse carregamento chega no B. Então, vamos, qualquer coisa você pausa o vídeo, volta, escuta de novo, porque vamos analisar aqui, ó. A gente tem o lance 2. Então, a viga 8 da fundação, ela chega no sentido B da base do lance 2. E a viga 106 chega no sentido B, no topo do lance 2. Outra questão. A viga 114, ela chega no sentido H do topo do lance 2. E a viga 15 chega no sentido H da base do lance 2. Obviamente, voltando para a viga 106, ela chega na base do lance 3. No sentido B da base do lance 3. E a viga 114 chega no sentido H da base do lance 3. Então, esse direcionamento, né, o que está chegando e aonde, é fundamental você entender. Se você não entender isso, você não vai entender a explicação que eu vou dar
como resolver o problema. Qualquer coisa, escuta de novo, me pergunta, você tem meu contato, você, né, trabalha aqui no escritório, a gente tem a disponibilidade para tirar dúvida. Então, vamos fazer essa análise. Bom, outra questão é a questão da armadura. Quando eu tenho... Vamos explicar aqui já no projeto. Eu vou abrir aqui, ó, né, narrando aqui, pilares em prumada, para a gente ver a armadura de toda a prumada do pilar. Então, o P1. O P1, aqui a prumada dele. Na fundação, todos os pilares que eram de divisa, eu fiz eles maiores, porque a sapata de divisa, ela exige que tenha uma inércia maior. Então, eu fiz eles maiores, para poder fazer a redistribuição dos esforços aqui. Então, é só o lance que está dentro da fundação. Nesse caso, o pilar que a gente vai mexer é o 14. Então, para fazer essa análise, eu vou deixar ele do jeito que está aqui. Ó. Ele não está de divisa e ele está com a mesma seção de fora a fora. Depois, quando a gente finalizar, eu deixo ele desse jeito aqui, que quando eu for entregar, eu vou deixar ele desse jeito aqui. Beleza? Então, tá vendo? Todos os pilares aqui, ó, da fundação, tá tudo mais gordinho, que é os de divisa. Só esse aqui da escada, que é só para segurar a escada mesmo, nem precisou, deixei ele assim mesmo. Só para ter uma basezinha da escada. Então, vamos voltar aqui para o nosso P14. Voltar para a nossa posição. Seguinte. Se a gente olhar os pilares aqui, ó, você vai ver que a ferragem, ela tende a diminuir. Esse tem que ser o sentido do projeto. Ó, aqui tem 8 barras, aqui tem 4, aqui tem 4. E todos os pilares, a tendência é essa, a maioria deles, né? Nesse projeto aqui, eu acho que foi tudo, se eu não me engano. P13 também tem uma barra a mais aqui. Mas vamos analisar o P14, que é uma situação mais gritante. O P14 nosso, ele está no último lance. Isso aqui eu já te expliquei por que acontece. Ele está com 10 barras. E no lance 2, ele está com 4 barras. Então, assim, é uma diferença muito grande. Então, isso aqui a gente tem que fazer essa correção aqui. Como que a gente vai fazer a correção? Tem dois jeitos. Tem o jeito rápido e tem o jeito que vai te exigir uma análise mais complexa. Vamos fazer pelo jeito rápido primeiro, que é o caso, né, questão de pressa, projeto grande, não vai dar tanta diferença assim. O que a gente faria se a gente tivesse com muita pressa e tivesse que entregar o projeto? Primeiramente, não pode ir para a obra desse jeito aqui de jeito nenhum. Porque se você mandar para a obra desse jeito, eles não vão fazer e você vai ser questionado. Então, primeiramente, não pode mandar para a obra assim. Como corrigir esse problema de uma forma rápida? Você vem aqui no menu Pilares, Armadura da Prumada, Uniformizar todas. Aí você vai marcar aqui, uniformizar abaixo. Beleza. Isso aqui ele vai criar um relatório em Word. Aí como eu já tinha um criado, perguntando se pode substituir. Pode falar que pode. Ele gera aqui um relatório no Word, falando comigo quais pilares ele uniformizou prumada. No caso aqui o P13 e o P14. Aqui quantos lances, ó. Aqui foi 2 lances que ele uniformizou, aqui também foi 2. Aqui, qual que era o AS antes de uniformizar, qual que é o AS depois de uniformizar e a diferença. Então, o que ele fez aqui? Ele pegou a barra que estava lá em cima e igualou. Ele deixou com 10 barras de 10 milímetros de fora a fora. Então,
O que é o resultado disso? Agora, no nosso projeto, você só tem pilares que reduzem ferragem e outros pilares que a ferragem é a mesma de fora a fora. Você não tem pilar que, conforme vai subindo, aumenta a ferragem. Então, acabou esse problema, certo? Só que isso aqui é uma forma rápida e é uma forma que não visa economia. Vamos fazer uma análise aqui. Vamos zerar aqui, ó. Vou pedir para recalcular. Ele vai deixar os resultados default de cálculo. Então voltou para aquela situação que a gente estava. Vamos fazer uma análise. Primeiramente, para a gente analisar, a gente tem que vir na aba carga. Então na aba carga, a gente vai conseguir fazer uma análise dos carregamentos que estão nesse pilar. Então a gente tem aqui ND máximo, primeira coluna é o lance, segunda coluna ND máximo, né, que é a carga concentrada máxima, ND mínimo, que é a carga concentrada mínima, MBD topo. Aqui a gente já entra no negócio que eu expliquei no início do vídeo. O que é sentido B e o que é topo. Então, o que é MBD topo? Do lance 3. MBD. D é de cálculo, tá? Né? Igual ND aqui, ND, MB. Esse D de dado aqui é a questão da incógnita de cálculo, lá de concreto. Você entender, você tem que ter a base teórica, beleza? A questão aqui é M de momento e B, que é o sentido que o momento está atuando. Então, MBD topo do lance 3, ó, B, sentido B. Então, é o momento que a viga 207 descarrega no P14 no topo dele, lá na cobertura na segunda laje. Então, quando a gente falou, ó, de topo e base, então, topo, segunda laje. Sentido B, é esse sentido dessa viga aqui. Esse exercício você tem que fazer, entendeu? Você tem que treinar, 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 até se acostumar a fazer esse tipo de análise. Mas você tem que fazer. Então, MBD topo é o momento que essa viga aqui traz, ó. MBD base é o momento que traz essa viga aqui, ó. Essa é a viga 106. Então, a base do lance 3 e no sentido B. É o momento que traz aquela viga lá. E agora, MHD topo é o momento que essa viga aqui traz na segunda laje. E MHD base, momento que essa viga aqui traz na primeira laje. Então, pausa, assiste de novo, pensa, dá uma olhada no projeto, que isso aqui você tem que entender para você conseguir entender o que eu estou fazendo. O que está acontecendo aqui? Ó? O nosso problema, olha a ferragem. Quando eu estou armando essa face lateral e essa face lateral, o momento que chega, que está puxando o meu pilar, ele está vindo no sentido B. Se eu estivesse armando a face de cima e a face de baixo, o momento maior estaria na direção H. Então, se eu tenho a ferragem do meu pilar disposta na lateral esquerda, lateral direita, então é o momento que chega na horizontal, que está fazendo um esforço muito grande no meu pilar. A viga está puxando muito esse pilar aqui. No caso, é essa viga aqui, ó. E olha para você ver. Aqui na fundação, a gente tem um momento de 821. No lance 2, no topo, a gente tem esse momento aqui de 729. Aí, quando vem para o lance 3, ó, porque na hora de ele distribuir os momentos, acho que eu vou conseguir te mostrar isso aqui. Momentos fletores. Aqui. Aqui, ó. Na hora que eu vou pegar esse momento dessa viga aqui, ele joga
metade, tá vendo o diagrama de momento no pilar aqui, ó? Ele pega metade desse momento, joga para a fundação, metade ele joga para o lance 2. O momento dessa viga, ele joga metade para o lance 2, metade para o lance 3. O que acontece aqui, ó? No último lance, ele pega todo esse momento que está vindo nessa viga e descarrega aqui no pilar. Ele não tem pilar para cima para distribuir o momento. Aqui eu tenho pilar em cima, pilar embaixo. Eu jogo metade para cima, metade para baixo. Mas aqui eu não tenho. No topo eu não tenho. Então eu jogo tudo para baixo, né? A estrutura joga tudo para baixo. Então aqui, com isso, eu tenho um lance 3 que tem muito mais momento do que os outros lances para baixo. Então, é importante você lembrar que momento a gente usa para calcular aço. Força normal, olha aqui o ND. Lá embaixo, a carga que está chegando é 13 toneladas. Lá em cima, são 4 toneladas. Então, assim, é mais de 3 vezes a carga que está lá embaixo. Então, carga não determina quantidade de armadura. O que determina a quantidade de armadura é momento. E isso você tem que ter na cabeça. Então, você tem que resolver esse problema do seu projeto. Então, vamos lá. Esse vídeo vai ficar muito longo, eu estou demorando demais para explicar. Mas vamos lá. Bom, o que a gente pode fazer então? Se eu tenho uma inércia de 15 nessa direção e eu tenho uma inércia de 30 nessa outra, o que eu estou analisando aqui? Eu estou analisando que esse vão na vertical é menor do que o vão na horizontal. E outra, vamos analisar uma coisa aqui no projeto. Aqui, eu estou no pavimento fundação. Então, na fundação, eu tenho essa viga. E aí, eu tenho uma viga descarregando aqui, sem pilar. Uma viga descarregando na viga. E em cima, eu não lancei viga. Eu não lancei viga nessa parede para poder passar a tubulação. Não ter que ficar furando viga. Então, eu deixei essa parede aqui como carga em cima da laje. Então, aqui eu tenho só uma lajona. Tá vendo que eu tenho as paredes aqui? E eu não tenho viga? Que eu estou usando uma laje maciça e eu descarreguei essas paredes em cima da laje. Então, eu tenho uma laje grande com uma parede aqui e outra aqui. E isso está pesando mais a viga 106 do que a viga 114. E aqui eu tenho as caixas d'água. A pessoa, na hora que fez a arquitetura, lançou as caixas d'água para cá. Como são 2 apartamentos, eu lancei 2 caixas d'água de 1000 litros cada uma. Uma aqui, uma aqui. Então, isso aqui está descarregando mais na viga 207 do que na viga 213. Então, primeira coisa, o que eu vou fazer? Se é essa viga que está puxando mais do que essa daqui, eu vou rotacionar esse pilar. Eu vou rotacionar esse pilar para, quando essa viga 207 resolver puxar o P14, ao invés de eu ter 15 só de resistência, eu vou ter 30 de resistência. Eu vou estar com esse pilar rotacionado aqui. Então, para a gente rotacionar esse pilar, eu não vou fazer muita cerimônia, porque isso aqui é coisa para outro vídeo. Eu vou apagar o pilar e fazer de novo, que é bem mais rápido do que rotacionar usando os comandos de rotacionar. Então, eu vou fazer ele assim, nesse sentido, que é para favorecer essa direção aqui. Copiar para os outros pavimentos, converter aqui para a fundação. Então, vamos reprocessar e ver o que acontece. Isso aqui, você repara que é o seguinte: a única coisa que a gente fez foi rotacionar o pilar. Eu não aumentei seção de nada, eu não mudei viga de posição, não mexi em carregamento, não mexi em configuração. A única coisa que eu fiz foi rotacionar o pilar. Esse tipo de análise você tem que fazer. Então, vamos olhar aqui na prumada.
Primeiro vamos olhar, ver se não tem isso não gerou nenhum erro na estrutura, né? Então, estrutura, dimensionar elementos, vamos calcular tudo, beleza, sem erro. Então, pilar, ó o que aconteceu. Aquelas 10 barras agora passou para 6 barras. Olha o que é eu ter um carregamento aqui chegando e ele ser muito maior do que o que está chegando na direção vertical, né? Olhando aqui um XY, o momento em X está bem maior do que o momento em Y. Porque agora o 15 aqui do Y, ele está pedindo só 6 barras. Só que ainda tem mais barras no lance 3 do que no lance 2. O que mais que a gente pode fazer? A gente poderia ter feito só isso da primeira vez, mas vamos deixar para você ir treinando e fazer as análises aí, ver qual que é a melhor viabilidade. Qual que é uma segunda opção que a gente pode fazer para poder reduzir essa ferragem? Também sem mudar tamanho de nada e sem mudar posição de nada. Eu vou mexer na vinculação. Vamos analisar aqui. Aqui, ó. P14. O que está chegando? Qualquer coisa, dá um pause aí e anota essa informação que eu vou te passar aqui, ó. Tá chegando aqui momento H topo 1552,25. Então a gente tem aqui chegando no topo, deixa eu anotar aqui também, 1552,25. Isso é o que está chegando no pilar. Beleza? Por que está chegando esse momento aqui no pilar? Vamos analisar a viga. Viga, essa é a viga. Diagrama de momento. P14. Olha aqui, tem um momento negativo de 553. Ah, mas por que na viga o momento negativo é 553, no pilar é 1500? Isso é questão teórica. Esse momento aqui é o momento negativo da viga. Quando a gente vai calcular pilar, tem momento de segunda ordem, tem excentricidade, tem várias outras coisas que a gente tem que levar em consideração. Não é só transferir o momento direto, não. Isso aí é parte teórica. Não vou entrar no mérito disso no vídeo. Então, o que eu quero mostrar é que a viga está engastada no pilar porque tem um momento negativo aqui. Se ela não tivesse engastada, não tinha momento negativo. Se não tiver momento negativo da viga, como é que ela vai transferir momento para o pilar? Não transfere momento. Entendeu? Essa é a questão. A questão toda é, eu tenho momento no pilar porque a viga está transferindo momento. Então, a viga transfere momento, então eu tenho momento no pilar, então eu tenho mais armadura no meu pilar. O que a gente pode fazer para não transferir esse momento? Então, se a gente não transferir o momento, não vai ter ferragem. Vamos fazer uma alteração na vinculação da viga 213 com o pilar P14. A gente vai clicar com o botão direito na viga 213, rotular. Aí ele vai pedir aqui, ó, para poder selecionar o nó. Cliquei aqui no P14. Ficou esse parêntese aqui, ó. Com esse parêntese, agora essa viga 213 não transmite mais momento para o meu P14. Entendeu? Essa é a questão. Então vamos reprocessar a estrutura. Vamos analisar o que isso vai interferir na armadura da prumada. Primeiro, vamos analisar o momento dessa viga aqui.
viga 213, diagrama de momento. Olha o que aconteceu. Momento no P14, 0. Agora, olha o que aconteceu aqui também. Ó. Aumentou o momento positivo. Qualquer coisa, volta no vídeo e vê quanto que aumentou. Eu não anotei aqui, não. Vê quanto que aumentou esse momento. Beleza? Aumentou o momento positivo, mas pelo menos reduziu aqui o negativo a 0. Se reduziu o momento negativo a 0, então, vamos verificar aqui se isso não gerou nenhum erro. Beleza, não gerou nenhum erro. Vamos aqui, pilares emprumados. P14, pronto. O nosso pilar está com 4 barras de cima e embaixo. Um pilar que estava com 10 barras, você economizou aqui 8 barras de aço nesse pilar de fora a fora. Então, assim, isso é uma economia que você está gerando. Você está uniformizando seu projeto, você não vai deixar, né, ir para a obra daquele jeito. Então, é uma questão muito importante você fazer esse tipo de análise. Vamos resolver, vamos fazer uma... Eu quero ver se acontece... Ah, tá. O que acontece quando você muda a vinculação? Você viu que aumentou o momento positivo da viga, não viu? Aqui, ó. 213. Aumentou o momento positivo da viga, não aumentou? Então, o problema é que você também aumenta a flecha. Essa flecha aqui, ela também aumenta pelo fato disso aqui estar apoiado. Olha esse exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho um engaste no P4 e aqui eu tenho um apoio no P14. Olha a diferença dessas flechas. Ela mais do que dobrou. E o carregamento é o mesmo. O vão é um pouquinho maior, parece. Não, é maior, né? 50 centímetros aqui. Mas olha o que é dobrar a flecha. Então, a gente tem que fazer uma análise da flecha para ver se passou. Senão, isso não gerou nenhum erro de flecha. Então, aqui a gente tem, né, na viga da segunda laje, a gente vem em viga, flecha. A gente vê que para aceitabilidade sensorial visual não tem problema, não apareceu nenhuma mensagem de erro, de flecha excessiva. A gente vem aqui também, isso aqui tem que olhar todas as flechas, tá? Vibrações, para vibrações no piso, também sem erro. Aqui para após a construção do piso, também sem erro. E efeitos de elementos não estruturais após a construção das paredes, também sem erro. Quando dá erro, fica amarelinho aqui nas vigas, o lance que deu erro. Então, a gente pode ter certeza que a gente fez uma alteração na vinculação da viga que reduziu a ferragem do pilar sem alterar a questão da segurança. Então, a segurança ainda está prevalecida. Vamos ver se acontece a mesma coisa com o P13. Você viu que o P13, no pilares emprumado aqui, ó, o P13 também está com esse problema. Ele tem 6 barras no lance 3, no lance 2 tem 4 barras. Então, vamos alterar essa vinculação e vamos ver o que acontece com a flecha da viga. Rotular a viga. Beleza. Vamos reprocessar. Vamos ver, porque essa viga, ela tá mais carregada, né? Apesar de ter um pilar ali bem mais próximo, mas ela é uma viga bem mais carregada. As caixas d'água tá quase encostada nessa viga. Vamos ver o que acontece. A seção das duas é a mesma, 15 por 30, e aqui também 15 por 30. Aqui o vão do P10 para o P13 é menor do que o vão desse P9 para o P14. Vamos ver o que aconteceu aqui. Primeiro vamos ver se isso não gerou nenhum erro. Sem erro. Do LU. Agora vamos ver primeiro o pilar. Primeiro o pilar, ver se resolveu o problema. Senão nem adianta olhar a viga. Resolveu. O pilar está resolvido. Vamos ver agora a viga. Se isso não gerou um problema de flecha. Então, viga, flecha. Isso aqui
não é erro, né? Viga com variação excessiva entre a rigidez imediata e a recalculada. É só uma diferença entre esse cálculo e o outro. Isso aqui não é erro. Para vibrações no piso, também sem flecha excessiva. Efeitos estruturais em serviço, sem flecha excessiva. E efeitos de elementos não estruturais, sem flecha excessiva. Pronto, resolveu os dois problemas. Só alterando a vinculação. A flecha passou, ou seja, ainda estamos dentro da segurança. Estamos dentro da segurança, o pilar, todos os pilares aqui com uma ferragem muito pequena. Então, uniformizamos a nossa prumada, só que olha a diferença. Você tem que ter um conhecimento teórico para você conseguir fazer essa análise. Você conseguir vir aqui e analisar o que está transferindo de momento. O que está jogando para cá, para lá. Você conseguir mexer no seu projeto. Você tem que fazer essa análise. Beleza? Obrigado e até o próximo vídeo.